José Quintana Júnior. Olá, começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou o jornalista José Quintana Júnior e o DNA de hoje conta com a técnica de Marcelo Cabala e Sandro Cidade. A produção é de Tatiane Palma. Na próxima hora nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria na região. Sempre lembrando que além da Rádio CDN, você também pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, do Grupo Diário, e também pelos canais 26 e 526 da NET, a nossa TV Diário. E para falar mais um pouquinho sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1976. A banda nova-iorquina de punk rock Ramones lança seu primeiro álbum de estúdio. No Brasil, o Congresso Nacional aprova por 221 votos a favor a Lei Falcão, que regulamenta a propaganda eleitoral na rádio e na televisão. Falecimentos: morreu aos 73 anos o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Agatha Christie, escritora inglesa. Nascimentos: Wagner Moura, ator brasileiro. E no dia 27 de dezembro de 1976, nasceu o nosso convidado de hoje, Sandor Mello. Sandor é produtor de eventos culturais e produtor de conteúdos. Na infância sempre foi viciado em música e colecionava de tudo que tinha relação à música. Em 1999, assume uma porcentagem como proprietário do Café Brasil, onde já tinha sido promoter. Iniciava a carreira de produtor musical, tendo feito muitos shows nacionais, como Jota Quest, Ira, Raimundos, Made in Brasil, Blues Etílicos, entre outros. Em 2000, depois de uma rápida passagem pela rádio Pop Rock, foi integrar o projeto do Absinto Hall, onde produziu até 2013 todos os eventos da casa. Em 2015, devido a alguns desgastes, acabou tendo uma seríssima lesão na coluna, que o deixou até 2021 tendo idas e vindas com o trabalho. Nesse período, acabou quase falecendo 3 vezes, devido a 2 infecções hospitalares e Covid-19. Sandor é formado ainda em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria e em administração com habilitação em comércio exterior. Trabalhou também na Rádio Atlântida durante 6 anos nas tardes de sábado. Também é colecionador de LPs, CDs e similares, contando com quase 10 mil títulos em sua coleção. E um dos seus hobbies durante muito tempo foi viajar e assistir shows internacionais. Ao todo foram quase 200 shows. Sandor, por onde a gente começa? Acho que vamos começar pela infância. Vamos contar um pouquinho dessa história, né? Boa tarde, obrigado pelo convite à rádio, ao amigo Quintana. E tô muito feliz pelo convite de bater esse papo na tarde com vocês. Te peço desculpas pela falta de educação, porque como a gente já tinha conseguido cumprimentar ali fora, mas a tua história é tão rica e com tantos detalhes e com tantas nuances que eu digo assim, por onde a gente começa. Mas geralmente o DNA a gente volta lá pra infância. Tá certo. A gente remete algumas histórias, porque até tu traz uma curiosidade aqui, Sandro, que tu já, na infância, tu já colecionava alguns itens relacionados à música, né? Eu sempre brinco e falo pros amigos e as pessoas que depois de uma certa idade e ter passado, eu digo que, como Saramago dizia, né, que tu acaba na velhice, vem aquele sentimento de tu ter noção real das coisas, né? E eu tive essa noção, graças a Deus, mais cedo, né, com 40 e poucos anos, mas passando por muitos problemas, e não só problemas, e felicidades, enfim. Então eu conto que tudo pode, cara, tudo pode alcançar na vida, não sendo desses vendedores de felicidade, mas assim, eu era um menino, cara, que eu no colégio, a minha primeiro trabalho, digamos, remuneração, eu guardava meus dinheiros embora seja um cara robusto, eu guardava o dinheiro da merenda que a mãe me dava, e no final de semana eu ia lá, guardava todos e comprava um vinil. E aquele vinil, eu comprava mais algumas fitinhas virgens, gravava e vendia para os colegas, amigos e coisa e tal. E desse dinheiro eu comprava outro vinil na outra semana, né? Então assim eu fui começando a minha coleção e fui pesquisando
gostava muito de revistas, né? Tipo, na época tinha a revista Bis, não tinha nem a Rolling Stone naquela época, aqui no Brasil pelo menos, né? Foi logo na abertura, digamos, política do Brasil, né? Onde começaram a aparecer muitas coisas. E os discos, tudo, não sei se tu lembra. Acho que tu não lembra, tu é mais novo que eu, né? Mas tudo aparecia 2, 3 anos mais tarde no Brasil, né? Então, naquela época ali de 83, 87, até 86, daí as coisas começaram a ser datadas durante o próprio ano, né? Uhum. Então, eu gostava mesmo, era de colecionar, era muito curioso, sempre fui uma criança muito curiosa de tudo, assim, sabe? Graças a Deus, assim, tipo, tive uma mãe maravilhosa que é a minha é tudo pra mim até hoje, assim, a minha guardiã, digamos assim, né? Eu perdi meu pai muito cedo, com 15 anos, mas os dois e toda a minha parte da minha tia também, que hoje ainda mora comigo, eu fui muito rico na criação, cara, musicalmente, sabe? Meu pai gostava de escrever músicas, gostava muito de nativismo, né? Então tinha a tertúlia aqui, nós acompanhávamos desde pequeno, eu e a minha irmã, a minha casa era uma casa que às vezes eu faço essas relembranças assim, hoje, o que a galera escuta em casa, né? Tu passa por uma casa, tá tocando tal música. Gente, escutava Maria Bethânia, escutava Roberto Carlos, escutava Milton Nascimento, escutava Fagner, era esse tipo de música que rolava na minha casa. Tangos, enfim, daí, cara, tu não tem como não entrar nessa vibe, né? E não assimilar aquelas letras, mesmo tu não entendendo muito, sendo uma criança, mas depois tu vai entender, né? Então, eu me lembro muito, até pulando anos, fazendo uma viagem atemporal, tipo assim, quando eu cheguei pro primeiro dia, cara, quando eu depois tu vai contar que, enfim, ou eu vou contar que eu trabalhei com o Paul McCartney, né? Cara, quando eu fui esperar ele pra subir ele no palco, pra passar som no Beira-Rio, cara, me passou um filme na minha cabeça, tipo, cara, eu gravava fitas desse cara aí, tipo, sabe? Então, como é que eu tô aqui agora olhando ele? E tava só eu e ele num corredor, tipo, cara, isso é genial, sabe? Isso é o melhor pra vida de um produtor, sabe? É tu ligar o começo ao fim, sabe? Então esse foi o meu começo de vida, assim, sabe? E sempre amei rádio, sempre fui uma criança que adorei rádio. Meu pai passava o dia inteiro com o rádio ligado em casa. Tipo, adoro esporte, adoro futebol. Há tempos atrás comprei um rádio de novo para escutar, eu escuto o jogo no rádio, entendeu? Mesmo com a TV ligada, eu escuto o jogo no rádio. Então são coisas que eu faço que levam os velhos tempos e os novos tempos, tu entendeu? Sandro, com certeza a gente vai querer ouvir muitos detalhes, inclusive dessa história. Claro. Não sei se, eu acredito que possa ter sido, se não o ápice, está com entre certeza, os grandes momentos da tua profissão. Mas ainda falando sobre a tua infância, aonde tu se criou, como é que era o contexto, fora essa tua paixão pela música, como é que era a tua infância? Eu nasci em Santa Maria, né? Meu pai era funcionário da Corsã e a minha mãe é professora do estado. Então, na verdade, a minha mãe, eu me lembro que trabalhava muito, e meu pai também, então, na verdade, eu tinha muito tempo livre sozinho durante o dia, né? Então, realmente eu fui uma criança que, cara, aprendi muita coisa meio sozinho, assim, sabe? Eu era uma criança, como era os anos 80, assim, né? Tipo, a pessoa aprendia na rua, assim. Sim. E até hoje, às vezes, eu tenho mania de dizer pro meu sobrinho, ele tem 13 anos... tu vai deixar ele ir na esquina sozinha? Tipo, mas o que tu fazia com 13 anos? Tu era DJ de festa, então, tipo, eu tenho esses medos, sabe? Mas é normal. Então, eu fui uma criança bem sempre ligada a fazer isso aí, cara. A curtir música, a procurar, ler livros. Gostava muito de ir na biblioteca, no colégio. Que bairro tu te criou? Assim? Eu moro ali na rua Tuiuti. Eu nasci em cima do antigo Cinema Glória. Hoje onde é uma igreja ali hoje, né? Foi a boate cinema embaixo também, né? E tu acredita que eu fui no último show que fechou aquela boate? É mesmo. Tu tá com o boné do show da Cidadão Kane. Meus amigos, trabalhei com eles muito tempo. Trabalhava com um produtor
que era meu amigo e que me levava sempre como produtor da técnica junto, né? Em alguns shows, né? Que a gente passa tempo trabalhando, depois volta e assim acontece. E então eu nasci ali. Depois, em 1984 ou 5, 83, a gente foi morar lá na Tuiuti. E ali eu voltei a morar e hoje moro com a minha mãe ali mesmo, né? Moro ali no apartamento na Tuiuti, ali me criei. Ali eu me fiz jovem e adulto ali. Claro, morei em outros lugares, vários, mas na infância foi ali, assim. Depois estudei no Colégio João Belém, estudei no Colégio Bilac, bem pertinho ali. Depois, no que hoje é o 2º grau, né? Eu fui estudar no Silão Rosa, também ali perto. Daí foi um período difícil. Meu pai tinha falecido. Eu tinha 15 para 16 anos na época. Daí fiquei mais um tempo ali no Silão Rosa. Depois terminei o 1º grau no Colégio Centenário. Mas daí, já no Centenário, eu já trabalhava como promoter e DJ das festas, assim, sabe? Já era comum na cena da noite santamariense, né? Isso na adolescência, já? Já, sim. Naquela época era assim que funcionava, assim, sabe? Tinha alguns amigos que eram os caras que faziam as festas na época. E meu grande amigo Juliano de Lazara, e daí me convidava, era meu vizinho, vamos lá, tu curte som, sabe? Daí eu passei a ser DJ das festas, e daí, cara, daí tudo começou. Daí parece que é uma bola de neve, sabe? Tu empurra e tudo só vai catando mais neve pra ir crescendo, sabe? Um passarinho soprou aqui no WhatsApp quando falou que assiste TV e escuta o jogo no rádio. Que tu é nosso. Eu fiquei com medo de perguntar, mas fiquei sabendo, tu é gremista, né? Não. O Marcelo Cabala que diz que tu é gremista. Isso é jogo contra, cara. O Marcelo Cabala me derrubou agora. Ele disse que tu era gremista, não é? Então... Não, cara, eu sou um cara muito... Sabe o que acontece? É que realmente sobre esporte, embora... Nas redes sociais você vai ver que eu sou colorado, mas certas redes, eu me mantenho um cara muito sem fazer encrencas, entendeu? Tipo Facebook. Já lá no Twitter, que é raiz, entendeu? Lá vale tudo, entendeu? Eu costumo brincar, eu sou mais chato pessoalmente de brincar, porque eu brinco com quem eu sei que dá pra brincar. Claro, hoje em dia tu faz uma provocação, até no Twitter, eu tenho receio, porque às vezes uma brincadeira que tu quer fazer ou um desabafo acaba gerando, às vezes, um tipo de uma repercussão que não vale a pena, às vezes. Né? Exatamente. Mas o Marcelo Cabala acabou de me derrubar, tia. Ele disse que tu era nosso. Eu acho que ele quis criar uma intriga. Sandro, eu quero ouvir tanta história tua que nós vamos fazer o seguinte: a gente vai pro primeiro intervalo. Claro, né? meu. E em seguida a gente volta com o DNA, e aí sim nós vamos aprofundar essa tua veia musical, mas principalmente assim, como se dá de fato o começo da tua carreira, todas as experiências que tu vem na tua memória, assim, que te batem saudade, que marcaram, até nós chegar nessa do Paul McCartney. Essa é a cereja do bolo. Essa daí a gente vai ter que dedicar um bom tempo a essa conversa. Seguinte, nós já voltamos com o programa DNA. Não sai daí. Atención, Santa María recibirá uno de los mejores eventos internacionales de pádel. Entre os dias 11 e 16 de abril, Santa Maria recebe um dos maiores eventos de pádel do mundo. É isso mesmo, entre os dias 11 e 16 de abril, Santa Maria recebe um dos maiores eventos de pádel do mundo. Evento inédito no Brasil. E a pré-venda do A1 Padel Tour já começou. Mais informações no link da bio do Instagram, Cesla SM. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta, e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto.
Cooperar é unir forças. Nós da Cotricel sabemos que é em meio aos obstáculos que encontramos os melhores caminhos. Ao lado dos nossos associados, projetamos o desenvolvimento do início do plantio até o momento da comercialização, unindo conhecimento técnico, trabalho intenso, tecnologia e inovação. Seja um associado da Cotricel. Cotricel, há 65 anos unindo forças e cooperando com o agronegócio. As novidades da linha Hyundai 2023 estão esperando por você na Car House. Com uma negociação incrível, HB20 Comfort com taxa zero ou super bônus de R$ 4.500 com o seu usado na troca. Não perca tempo, é só na Car House. Vem pra Car House conhecer de perto toda a tecnologia e design da Hyundai em Santa Maria, na João Luiz Pozobon. No trânsito, escolha a vida. O Sala de Debate traz opiniões sobre diferentes pontos de vista de tudo o que acontece em Santa Maria, no estado, no país e no mundo. Com o comando de Claudemir Pereira e Rogério Kerber e a presença de mais de 60 debatedores por semana, você acompanha o programa na CDN e na TV Diário. É de segunda a sexta, em 2 edições, ao meio-dia e às 19 horas. Um lindo espetáculo para toda a família vai desembarcar em Santa Maria. O Rei Leão. Um lindo show cantado 100% ao vivo. Venha desfrutar de um super evento no dia 4 de março, às 17 horas, no Centro de Eventos do Parque Hotel Morotim. Espetáculo Rei Leão. Ingressos limitados no minhaentrada.com.br ou no Posto Central. Compre já o seu ingresso. Apoio Posto Central. Realização Personalité Eventos. Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 2472. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade. DNA. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Isso igualado, nosso entrevistado de hoje, Sandro Melo. Sempre lembrando para você que além da Rádio CDN, você pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube e também pelos nossos canais 26 e 526 da NET, a nossa TV Diário. O papo continuou rolando no intervalo aqui. O Sandro, assim, ó, eu acho que o Sandro é o perfeito entrevistado para aqueles podcasts que hoje em dia eu fico apavorado com a audiência de programas que a gente não conseguia imaginar num passado recente. O pessoal assistiu na internet um programa de 3 horas de duração, 5 horas de duração, e tu tem assunto para isso, né? Então, a gente vai agora, então, tentar entender um pouquinho como que foi construindo a tua carreira, além da paixão, porque eu quero uma observação tua. Aqui na descrição, né, que a gente comentou na abertura do programa, diz que tu tem a formação em agronomia e também administração, coabilitação e comércio exterior. Na verdade, eu coloquei, mas eu não sou formado, eu faltei os últimos semestres, entendeu? Eu não tenho o diploma. Eu até ia ter não corrigir, mas, né, pra depois sai. Não, mas eu estudei muito tempo. Agronomia e administração, E um dos dois tu conseguiu... 4 anos cada um, assim. E daí, mas é que os dois, a primeiro, realmente eu cheguei um dia em casa e falei pra minha mãe, disse, mãe, não dá mais, não é o que eu quero, não é o que eu amo. E até esperava que, né, já era tanto tempo, né, 4 anos, né, cara. E daí ela me apoiou total, e daí eu fiz vestibular, na época ainda tinha vestibular, e passei administração, né, na FAMES, e daí cursei também. Daí... Cara, chegando muito no final, daí eu já era um produtor já em carreira, já ganhando grana, muita grana não, mas tipo, já era estabelecido, entendeu? Já daí não tinha, disso. já não tinha como terminar, assim, não tinha condições de terminar a faculdade naquele período ali de 2000 e poucos. Ali. Claro, mas como é que se deu, assim, o começo dessa jornada, porque são mundos bem diferentes, né? Tipo... e eu acho que isso é uma questão assim meio que a gente, todo mundo, os pais sonham, né? E não pelos pais, que eles nunca me cobraram isso, né?
Mas é a questão do mundo te cobrar hoje um diploma, né? Antigamente eu acho que cobravam mais, né? Um diploma né? Tu tinha que ter alguma formação. Uma formação, né? Pelo menos, depois tu faz o que tu quiser. Aquelas coisas que tu vê em filme, né? Os pais ricos, manda formar lá, não sei aonde, e depois tu faz o que tu quiser. E daí, só que assim, cara, sabe que a agronomia, pra questão de produção de grandes eventos, como eu trabalho 7 anos no Planeta Atlântida, né? Sendo produtor de técnico e de palco, cara, me ajudou muito. Por incrível que pareça, não tem nada a ver. Porque você torna grande parte do básico engenheiro, né? E daí tu precisa muito no campo, tu precisa muito. E, cara, tu aprende muito. São 2 matérias, são 2 profissões que te abrem muito a tua cabeça. Tanto do lado profissional de tipo números e administrativo, né? Sim. Que eu fui um produtor administrativo e sou ainda, né? De administrar tudo, a carreira de pessoas, de tudo, como ser produtor de eventos. A agronomia também te dá, tipo, cara, até questão climática, essas coisas todas, cara, tu aprende, tu entendeu? Então, incrível que pareça, um grande mestre, assim, que é o MacGyver, olha só o nome do cara. Cara, ele é o chefão do Planeta Atlântida, já trabalhou com caras como U2, Rush, todo mundo que bate no Brasil, chamo ele, entendeu? O cara né, se ele depois ver o vídeo, ele é neto do Leônidas da Silva, o cara que inventou a bicicleta. E o MacGyver, cara, um grande produtor, é um cara que eu me inspirei muito, assim. E o MacGyver sempre disse isso, cara, pra mim, assim, quando eu contei a minha história pra ele, ele disse, cara, que a engenharia me ajudou muito. Ele é engenheiro, né? Ele é engenheiro do quartel, formação também como militar, e trabalha, né, como produtor. Então isso, a carreira de produtor de alto escalão, assim, ela é bem diferente do que as pessoas pensam, tipo assim, não é uma festa, cara, tu tem muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Tu recorda alguma situação assim que tu não previa, mas que tu teve que virar nos 30 e resolver, assim, que veio a TV a cabeça, assim? Cara, deixa eu me lembrar uma... por exemplo, cara, eu te dizer, eu não me lembro o ano do Planeta Atlântida. Eu me lembro que eu tinha a pista eletrônica, né? Cara, e tudo era a minha responsabilidade. Eu tinha várias pessoas trabalhando em torno que era, tu é o diretor, né? Que chama diretor de palco. E de repente, eu tava pronto, cara. Eu disse, cara, quinta-feira, começa a sexta, o evento era 6 horas da tarde. Eu disse, cara, eu vou pro hotel, tomar um banho, descansar. Amanhã, 11 horas, 10 horas da manhã, eu tô aqui de volta. Cara, vem um vendaval. Destruiu toda a minha pista. Tudo, cara, tudo. A um dia do evento? Não, a horas do evento, né? Na noite anterior, tipo, na tardinha. Cara, eu tive que virar à noite trabalhando, né? Até depois um colega foi que nem a gente diz, render, né? Foi continuar pra mim um pouco, pra mim ir dormir um pouco, porque senão eu não ia ter condições, né? Eu já vinha 10 dias trabalhando, não ia ter condições. Mas isso acontece direto, cara. A vida de produtor é resolver problemas. Quanto mais soluções tu tem para problemas que vão te aparecer. Esse é o grande lance desse produtor de eventos. E cultural também. Cultural, hoje em dia, a gente trabalha com... Claro, tu tem que ter o coração para sentir, né? A questão musical, a questão artística. E que tem que ter a mente para pensar tudo que tu tem que desenvolver. Sandro, de que forma a gente pode contar para o público? Daqui a pouco a gente vai chamar o intervalo novamente. Depois a gente vai reto, até o fim do programa. Mas uma ordem cronológica para as pessoas entenderem, porque a gente estava falando da tua paixão, que tu já começava teu trabalho com DJ, tu já começou a se envolver de certa forma com a questão da produção. Mas quando que chega para te dizer, esse é o meu negócio de vida, esse é meu trabalho, e o que vem acontecendo na sequência? Assim, em 99, ali, quando eu assumo uma porcentagem do Café Brasil, eu comecei a, tipo, eu vou tocar isso aqui, porque isso aqui é o que eu gosto, e agora é a minha chance, entendeu? A primeira das chances, né? Pra quem é aqui de Santa Maria? É ali onde é a Praça do Bramo, gente. Isso. Bem na esquina ali, né?
Era uma casa muito conceituada, de vários amigos, e daí eles acabaram vendendo. Daí sobrou apenas um sócio, o Marcelo, e daí e eu já trabalhava, né? E deles, cara, nós vamos acertamos, e daí eu, a partir de agora, tu toca comigo. Foi um ano que eu fui sócio dele, né? Daí eu saí, depois de um tempo, assumi para trabalhar na Absinto, daí como funcionário, como produtor, no caso, né? E daí, sim, ali eu decidi que é aquilo que eu ia fazer, né? Daí eu já cursava administração, foi daí que eu fiz a mudança, e daí eu cursava administração de noite e fui trabalhar na Absinto. E daí no Absinto, sim, eu faço essa carreira de 13 anos, de 2000 a 2013, só que dentro dela eu tinha o espaço, como eu fazia um trabalho bem bacana ali, digamos assim, eu fui aparecendo, e aparecia muitos shows nacionais, pessoas, produtores, daí os caras verem teu trabalho ali. E daí dali eu apresentei meu trabalho para começar a trabalhar para outras pessoas, entendeu? Daí eu comecei fazendo produções, uma, outra, vai fazendo, e um vai falando pro outro, assim, daí eu ia a Porto Alegre, ficava um tempo, daí 2007 faço o primeiro Planeta Atlântida, daí eu já também produzia bandas aqui no interior, então, cara, vai crescendo o bolo, entendeu? Pro leigo, como é que funciona a produção de palco? A produção, é que assim, eu fazia vários tipos de produção, até pra galera entender, assim, por exemplo, na casa eu era a pessoa eu era responsável pela contratação de bandas, pela mídia, né? Claro, com outras pessoas trabalhando junto, mas era o cara que respondia por isso, né? Pela mídia e pela apresentação da casa em si, entendeu? Não por bares, nada disso, né? A parte artística. Quando eu fui trabalhar com bandas, a parte de tu, por exemplo, tu vai viajar, por exemplo, tem show em algum lugar, tu tem que ver toda a logística, a apresentação do pessoal lá, a parte de grana, tudo tu que resolve, entendeu? Tu que faz todo esse trâmite. E daí voltava, isso eu fiz pra Pouca Vogal, uma época, Cidadão Quem, assim, mas espaçado, entendeu? Várias bandas do cenário aqui, de alguns produtores parceiros, assim. Várias. E daí, quando eu fui pro Planeta, eu passei a figurar dentro dos contratados da DC7, que daí eu era, quando tinha eventos, né? A DC7, para quem não sabe, é até hoje ainda a atual produtora do Roberto Carlos. Eles até soltaram uma nota agora que eles estão se separando, mas foi durante 40 anos a produtora do Roberto Carlos. Então ela traz shows internacionais, tem eventos como Planeta Atlântida, tinha o Lupa Luna no Paraná, enfim, tem grandes eventos e traz shows diversos. Assim como a Opus e outras produtoras a Porto Alegre e até a outros lugares do Brasil direto, entendeu? Vamos só fazer o último intervalinho, Sandro? Claro. A gente faz o último intervalinho em seguida, daí nós vamos emendar. Nós vamos falar das rádios, nós vamos chegar naquele momento que eu quero muito ver os detalhes. Tá curioso. E também falar sobre os últimos anos aqui, onde tu enfrentou alguns capítulos bem desafiadores. Mas em seguida a gente volta a falar sobre isso aqui no programa DNA, não saia daí. Sua empresa precisa selecionar funcionários? Chame a Futura Gestão de Pessoas, que lá eles selecionam os melhores colaboradores e estagiários para o seu negócio, de forma rápida e segura. Acesse www.futurasm.com.br ou chame pelo WhatsApp 981445222. Futura Gestão de Pessoas. E aí, amigo, o que você prefere? Assinar 350 e ganhar 500 mega ou assinar 500 e levar 700 mega? Com a Amigo Internet você acerta sempre e ainda ganha Wi-Fi, e-book e o Leveduca para dar um up no seu currículo. O que vai ser?
você? 500 ou 700 mega? Chama no WhatsApp ou liga pra gente. 0800 645 4200. Seja amigo.com.br. Amigo Internet. Viva conexões reais. Verão, solzão e esse calor todo combinam com açaí bem gelado, com tudo que a gente mais gosta. E a Santa Açaiteria está preparada para te atender com muitas delícias. Além do saboroso açaí, contamos com milkshake, sorvetes e muito mais. Na Avenida Elvio Basso, em frente ao Supermercado Beltrame e no bairro T. Neves. Siga-nos nas redes sociais, @Santa Açaiteria e faça seu pedido. Santa Açaiteria. Viva momentos especiais. Presentamos con un fuerte aplauso, restando a la derecha, Juani, la furia de Pascual. O A1 Padel Tour chega a Santa Maria, um dos maiores circuitos de pádel do mundo, na categoria Open. Garanta agora mesmo seu ingresso e venha fazer parte desta história com a gente. Nos siga no Instagram para mais informações, @CeslaSM. CDN, a rádio do Grupo Diário. O município de Toropi estará lançando edital para a realização de concurso público para provimento de 15 cargos mais cadastro reserva. Também haverá concurso para um cargo na Câmara Municipal de Vereadores de Toropi. Acompanhe a abertura e andamento do processo no site do município, toropi.rs.gov.br. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 50% no Oba Café. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Causo Mais, o cartão que abre alas para a saúde. Só com a Causo Mais, você tem consulta em até 24 horas com especialistas. Realize exames de imagem com o melhor preço. Tem à disposição plantão 24 horas. Atendimento especializado em crianças e saúde mental. E descontos exclusivos em mais de 150 estabelecimentos. Tudo isso a partir de R$ 12,99 ao mês. Carnaval de benefícios Causo Mais. Quem é Causo Mais, pula de felicidade o ano inteiro. A CDL Santa Maria é muito mais do que uma entidade representativa. Ela é um hub de informação, networking e troca de experiências com as mais diversas soluções para você e a sua empresa. Associe-se à CDL e faça parte deste ambiente de apoio e estímulo da economia local. CDL Santa Maria. A gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. O maior tributo Pink Floyd está chegando a Santa Maria. Pink Floyd Experience in Concert. Um espetáculo único com orquestra e banda ao vivo. Dia 4 de março às 21 horas no Centro de Eventos do Parque Hotel Morotim. Pink Floyd Experience in Concert. Ingressos limitados no minentrada.com.br ou no Posto Central. Pink Floyd Experience. Compre já o seu ingresso. Apoio Posto Central. Realização Personalité Eventos. DNA. José Quintana Júnior. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, o Sandor Melo, que é uma figura extraordinária, tem uma história incrível. Agora que no intervalo ele estava me contando
as batalhas dos últimos anos aqui, é impressionante, assim, a força que ele tem, além de toda a carreira, todo o histórico, né? Eu tô dizendo, Sandro, né, teu negócio é participar de um podcast de algumas horas para caber todas as histórias. Não, já tava negociando, vou ter que cortar, tava negociando com o chefe aí na passada para arrumar um aqui na casa, né, cara? Ficar tudo em casa daí. Tu tava falando com a pessoa certa, né? Não, já tava, eu fui falar com um grande amigo já de muitos anos. Alexandre Grande. Sempre lembrando que aqui na rádio, além da Rádio CDN, você pode acompanhar o nosso programa pelo nosso canal do YouTube, né? Do Grupo Diário, e pelos canais 26 e 526 da NET, a TV Diário. Sandor, nós estávamos falando dos teus primeiros voos. Tu falava sobre teu começo da noite em Santa Maria e o começo para o Planeta Atlântida em 2007. Como que foi a partir daí? Olha, eu sempre falando que, cara, nada disso teria acontecido, eu acho, profissionalmente, se não fosse o Absinto. Eu tenho que ligar a minha carreira sempre à cidade, tu entendeu? A pessoas como o Mauro, que sempre foi meu chefe, um grande amigo, e sempre me motivou, botou grana, sempre, cara, se eu não seria a pessoa, se não fosse o Mauro, dono do Absinto, com certeza não estaria aqui, entendeu? E não a cidade realmente teve uma das maiores casas do interior do estado naquela época. E disso, quando eu vou pro Planeta, é que daí lá tu mostra o teu trabalho, para cada lugar que tu vai para frente, tu mostra o teu trabalho para mais pessoas, né? E eu sempre dentro de uma, assim, eu queria ter a minha cabeça hoje às vezes lá atrás, assim, mas dentro do normal, tu tenta ser um cara legal, né? Tipo, ter bons amigos. Claro que, cara, tem momentos que tu não consegue, porque a produção é uma coisa que é difícil, né? Tu lidar com pessoas é difícil. Mas eu sempre, graças a Deus, e a minha, assim, eu sempre tive boas relações. Tenho muitos amigos. E isso também faz tu ir longe na tua carreira, né? Então depois, cara, do Planeta, uma época eu fiz uma viagem que para mim foi muito importante. Eu fui pra Europa, junto com alguns amigos, a convite do DJ Vitor Lima. A gente foi, até tinha um santamariense, o Pimpo Gama, que é DJ aqui em Santa Maria, agora tá em Florianópolis. A gente foi, ele foi tocar e eu acabei lá fazendo tipo da produção era produção, cara. Na verdade a gente chama como um recal, né? Quando produtores participam de eventos com outros produtores, né? Tu vai convidado para ver toda a função, se precisar tu trabalha, né? E daí eu participei do Love Parade na Alemanha, o maior festival até hoje do mundo, né? Ele está agora parado, porque naquela ocasião aconteceu um acidente muito grave, né? Em 2010, onde acabou falecendo 20 e poucas pessoas. Na verdade, um problema técnico na Alemanha lá, mas dentro do parque tinha 1.500.000 de pessoas, né, cara? Então, mas é uma festa eletrônica linda, é uma das coisas mais fantásticas. No YouTube vocês podem ver, é fantástico. Foi uma festa que foi criada quando caiu o muro de Berlim. Começou com 30 ou 40 pessoas na noite, né? Em 89, e daí essa festa foi se perpetuando até chegar em Berlim. Em 2006 teve 6 milhões de pessoas na rua, né? Isso aí tem dados nas redes aí para vocês olharem. E daí de 2010, quando eu volto, cara, eu já tinha feito vários eventos internacionais, assim, com artistas internacionais. Daí eu me candidatei, eu vi que o Paul McCartney veio ao Brasil, no Beira-Rio, né? Eu disse, na minha casa eu tenho que trabalhar. Eu brinquei assim. Já tinha trabalhado no Beira-Rio outras vezes. E daí fui escalado para ser produtor. O que a gente fala que são os runners, né? Que são produtores que ficam à disposição no palco, eram 6.
Só que uma noite toca o meu telefone, 10 da noite, era a Maria Ângela Correia, grande chefa, grande pessoa da DC7, grande produtora, uma das maiores que eu conheci, e me liga e disse: Sandor Melo, ela chamava sempre assim, tu pode estar aqui amanhã às 6 da manhã, aqui onde? Eu tenho que só ir dia 20, não sei quanto. Não, deu um problema aqui, tu vai assumir toda o stage. Como? Sim, tu vai construir o stage. Tu é abaixo de mim, tipo, abaixo dela eu era quem daí me apelidaram de síndico. Eu era o síndico do Beira-Rio. Cara, eu passei 27 dias, 26 dias construindo o palco e toda a estrutura, porque não é que nem hoje, aquele palco que foi construído no Paul McCartney, para quem foi, ele estava sendo montado pela segunda vez daquela maneira. Ele, tipo, tinha nem os donos do palco sabiam montar o palco direito, sabe? Que era um sistema ultramoderno de treliças. Cara, era E daí eu fui pra lá, cara. E daí que foi que eu, cara, trabalhei assim. Aquilo ali foi que nem eu fiz assim. Aquilo ali foi uma faculdade em 27 dias. Porque tu trabalhar com caras de primeiríssimo nível é outro mundo, cara. É completamente outro mundo. Isso seria equivalente a uma Olimpíada para um atleta? Exato, cara, exato. E dali eu nunca vou me esquecer, eu não lembro o nome do camarada. Todos os dias, cara, eu acho que alguns amigos, até esses dias eu liguei pro amigo Gustavo Sirotsky, que é... O pai dele foi quem criou o Planeta Atlântida. E eu disse: Gustavo, tu lembra o nome daquele velhinho? Uns cara muito louco. Tinha o cara, pra te contar, ele tinha assim, ele contava as histórias lá na sala, nós tínhamos a sala de produção lá no Beira-Rio. Cara, ele tinha, assim, ó, ele andava com os caras que nós cultuamos, tipo assim, nos bares, lá antes dele ser famoso, com The Who, o Beatles, sei lá, cara, todos aqueles caras ali em Manchester, Liverpool, Londres. O cara viveu e trabalhou com todo mundo. A mala do cara, eu nunca vou me esquecer, ele tinha 6 cuecas, 2 camisas, ele andava com as camisas floreadas, tipo aqueles, turista, sabe? Uhum. E um chapéu, cara, ele era o próprio turista. Um cabelão, nariz vermelho, assim, um gringo, típico gringo, assim, só faltava ter escrito na placa, gringo. Né? E, cara, o cara era muito engraçado, cara. Nós ria porque ele era o próprio rock and roll, entendeu? E daí esse cara, um dia chegou pra mim, cara, e isso é marcante na minha carreira. Ele disse: Sandra, os caras estão falando de ti ali, que tá muito camarada, não sei o quê. Me diz uma coisa, o que tu quer pra tua vida? E eu no meu inglês macarrônico e ele falando inglês, né? Eu disse: não, cara, eu quero isso aí. Esse cara, eu sei que eu tenho uma filha, ele disse, lá no Vietnã, não sei aonde, ele tinha uma filha. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não sei cadê meus irmãos, eu não sei nada, velho. Eu tô no mundo faz 50 anos, pra tudo que é lado. Eu subo num avião, desço num lugar, daí subo o polo, se eu não tô com o polo, eu tô com outro, tô com o YouTube, tô com não sei quem. E essa é a minha vida. É isso que tu quer pra ti? Cara, daí tu começa... Eu quero, mas não quero, sabe? Daí tu começa a ter alguns pensamentos, assim, sabe? Mas eu toquei igual, né, cara? Daí fiz o show, foi maravilhoso, foi uma trajetória incrível, né? Conheci o Paul McCartney, óbvio, né? E aquele show foi o que eu mais tive contato, assim. E, foi histórico, né, cara? E só não tem fotos, a gente não pode tirar fotos, né? E nem... Na verdade, eu era o único que podia ficar com o celular. Os outros celulares todos eram recolhidos. Eu disse: cara, eu tenho que ficar com o celular, se dá uma encrenca aqui, eu tenho que ligar, entendeu? E eu sou o único brasileiro que pode, né? Eu era o único brasileiro que podia subir no palco, nem os donos do show podiam subir no palco. E, cara, foi maravilhoso, entendeu? E daí, depois eu fiz o mesmo trabalho com o Justin Bieber. Na época ainda que ele era um garoto, coisa e tal. Né? Foi muito legal, eu trabalhei com outras bandas. Mas foi assim, essa passagem com grandes artistas, elas são legais, mas não que as outras também não sejam, sabe? Falar em passagens legais, Márcio. Sandro, tu vai entender o porquê que eu falei esse nome. A gente tem um quadro aqui no DNA que são os especialistas no entrevistado.
Porque por boa parte do programa entrevistado fala sobre si mesmo. Sim. Mas nós temos o diagnóstico sobre o Sandor Mello. Claro. A gente vai ouvir o primeiro diagnóstico agora, quase no fim do programa. O Marcelo Cabala ia me matar se eu não chamasse. Mas é que vai passando do tempo muito rápido. Vamos ouvir o primeiro, então. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CDN também. Olha, estou passando aqui para deixar um recadinho para essa pessoa bem especial que está passando a tarde aí contigo, meu amigo Sandor Mello. Meu amigo não, vou falar um pouco mais desse cara. Esse cara é meu cunhado, é um irmão, é um tio muito querido, é um padrinho fora do normal do meu filho. Além de falar o que do profissional que esse cara é, representa para Santa Maria, representou para o estado também, com a bagagem que ele adquiriu ao longo de todos esses anos como produtor musical de vários eventos nacionais, internacionais e locais, enfim. Sandor, quero que tu saiba que aqui tem um cara que torce muito por ti, que aqui é o Márcio está falando, que o céu é teu limite, a tua competência vai além do tamanho todo que tu tem, esse cara gigante que tu é, o teu coração é maior ainda, e a tua competência é mais ainda além de tudo isso, meu amigo. Tu é um baita profissional, parabéns pela rádio por ter recrutado um profissional para fazer parte dessa programação hoje. Um grande abraço. Fico tentando entender como resumir 1 minuto e meio uma história já tão grande assim. Já estamos chegando em 18 anos, né, de amizade, parceria, e para mim isso transborda o âmbito pessoal, o âmbito profissional, né? Acabou se tornando um amigo, assim, de um amor em comum, né? Com histórias que a gente tem juntos que não... talvez nem conseguiria começar a contar, né? A emoção sempre é muito forte quando se trata desse querido amigo, né? Um professor, assim, né? Eu acho que desde o início, assim, desde que a gente se encontrou a primeira vez, a gente já entendeu o que ia acontecer, né? E dali pra frente, a cada ano, a coisa foi ficando muito mais forte, assim, né? E muito mais legal de se viver, né? Um parceiro para todas as horas, né? Para todos os desabafos, para todos os pensamentos, para todos os projetos que se pensa, é um grande parceiro para se trocar uma ideia. E é um querido amigo, assim, que eu vou carregar a vida inteira no meu coração, assim. Então, só tenho a agradecer, né? Agradecer a vida, né? Por me presentear, assim, com um amigo dessa magnitude tão grande, né? Que é o Sandor. Sandor, um beijo no teu coração, meu irmão. Eu te amo muito, viu? Parabéns aí por tudo, por essa vida maravilhosa que tu conseguiu levar e traçar esse caminho aí, sempre liso. Tamo junto, queridão. E aí, esses dois diagnósticos sobre ti? Cara, o Márcio, meu cunhado, querido cunhado, né? Pai do meu maior presente que eu tenho, que eu não tenho filhos, né, cara? Então, filho da minha irmã sempre foi meu filho, eu chamo ele de filho, né? Claro, eu cuido pro Márcio não ficar chateado. Embora ele às vezes se atrapalhar quando mais novinho me chamava de pai, eu digo, não, vai arrumar crenca, né? Mas, cara, são duas pessoas. O Léo, cara, o Léo é uma lenda, né? O Léo colorado, que é incrível, né? Mas e nós somos contraditórios, porque nós somos de uma facção, ele é de outra. Ele é sobrinho do Vitório Pífero, presidente do Internacional, vice-presidente de futebol, quando nós fomos campeão do mundo, a pessoa que em off eu te digo depois, como eu acabei sendo, teve dedo do Vitória na parada do pulo do Paul McCartney lá. Enfim, mas nada a ver com o Léo, tipo assim. E o Léo é um grande amigo, já foi um grande produtor, era meu sub, que nem eu chamava, mas se tornou um cara tão bom quanto eu, já foi produtor, acompanhou artistas como a Julieta Venegas, Madonna. Bem, olha, o Léo é uma lenda também, ele me chama de lenda, uma lenda é ele. A gente se troca esses adjetivos assim na amizade, né? É uma pessoa também nos momentos difíceis que sempre esteve no meu lado. Então, fico bem contente com a produção que tenha trazido esses relatos. Sandro, eu tive a honra, durante o último intervalo, tu me explicou muito da tua saga nos últimos anos, porque a gente vem falando do teu ápice na carreira, teus grandes momentos. Claro que tu tá resumindo, teve muitos momentos na tua carreira que tu poderia ilustrar.
Mas nos últimos anos, e a gente infelizmente não tem muito tempo para abordar, diria que um minutinho para a gente dar uma pincelada. O que significa esses últimos anos onde tu vem enfrentando um problema grave, sério na coluna, onde isso acabou te gerando um sobrepeso, uma obesidade, tu estava tentando me falando no intervalo que tu já conseguiu perder peso, tu vem se reanimando, mas tu teve infecção hospitalar, tu teve Covid, tu teve uma série de situações onde tu chegou a se despedir das pessoas mais próximas. O quanto isso... Tu trazendo de volta esses grandes momentos da tua carreira e tu ter passado por tantos problemas te dá um gás e uma força para agora vir com tudo e seguir adiante e retomar a tua carreira. E te dá uma responsabilidade. Eu me sinto hoje como um cara muito mais responsável, eu acho, sabe? Quando tu carrega uma coisa assim, tipo, tu vai trabalhar com outras pessoas, como eu queria até antes de acabar. Eu hoje faço um trabalho até eu acho que pode resumir dentro disso. Hoje eu trabalho faz um ano e alguns meses junto ao Café Cristal, tradicional aqui em Santa Maria. Faço a agenda do bar, tenho uma parceria. E se não fosse lá atrás, quando eu precisei, 2 pessoas me abriram a porta quando, tipo... Cara, que infelizmente, quando tu tá mal, as pessoas ficam com receio de te dar a oportunidade. Porque tu não é mais o Sandor de 2012, tu entendeu? Tu é o cara inteligente, coisa e tal, mas tu tá num corpo de uma pessoa doente. Então é difícil te darem oportunidade. Então cada oportunidade que te dão, cara, tu tem que agarrar, velho. E daí ser nem profissional, tu tem que ser mais pessoa do que profissional, tu entendeu? E isso eu falo no caso ali, o Café Cristal, eu levo como a minha camiseta, assim. O Rafa Bordinho, um grande amigo, me dá muita força. Outro cara que eu até tô com o boné aqui, que eu faço também trabalho, é a Produto Oficial, do Marco Lopes. Foi o primeiro cara que me deu a oportunidade. Quando, tipo, eu saí do Covid, eu digo, cara, que daí eu te falei, né? Pô, cara, eu tenho que voltar a trabalhar. E daí eu procurei o Marco pra conversar, cara, e o cara me ofereceu um... Cara, ainda tava na pandemia, sabe? Todo mundo tava em casa. Eles, vamos trabalhar via online, vamos vender os produtos, vamos... E daí abriu o leque. Cara, são produtos que vende... Ele tem toda a linha do rock gaúcho, sabe? E, na verdade, eu sempre falo rapidinho, assim, que o rock gaúcho meio ressurgiu depois disso, sabe? Porque, às vezes, as coisas ficam escondidas durante um tempo e precisa uma mídia pra ressurgir aquele amor, né? E o Marco fez esse trabalho, eu trabalho junto com o Marco, é muito bacana. Então, é difícil, mas assim, ó, eu não penso em desistir nunca. Sandra, vou aproveitar a respiração, porque a gente tem mais 2 diagnósticos. E eu acho que nisso a gente vai acabar indo pros instantes finais do programa. Tá certo, meu irmão. Ouvindo esses 2 diagnósticos sobre a tua pessoa. Vamos lá. A gente tem uma relação muito boa, desde criança, assim, que eu era criança, até hoje. A gente parece até que você firmou um laço maior hoje em dia, por causa que a gente parece que se entende mais, assim, sabe? Começou com as nossas coleções, dos nossos Hot Wheels, essas coisas que a gente tinha guardado há muito tempo. Acabou que decidimos, vamos fazer uma coleção, vamos. A gente começou a, tipo, de uns tempos pra cá, o tio teve os problemas dele, né? Aí, só que teve época que eu não entendia muito, né? Aí eu pensava, o tio só fica no quarto, não sei o que, sabe? Pensava assim, tipo, por que às vezes ele não vem, conversa, sei lá, essas coisas. Ele sempre ia até comigo, mas não era como é hoje. Hoje a gente se tornou muito parceiro. E o tio eu tenho meu pai, mas o tio considera como um pai pra mim também, né? Por causa que a gente se cuida, a gente conversa toda hora. Quando pode falar sério, a gente fala sério. Quando tem que falar brincando, a gente fala brincando. Ele é um cara muito especial pra mim, eu amo muito ele. Então, eu sou a Simone, sou irmã do Sandor Melo. Conheço ele há 44 anos, que é a minha idade. Ele é um pouquinho mais velho de idade que eu. Bem pouquinho. Mas ele tem uma alma extremamente mais jovem do que eu, né? Uma alma jovial, que nem ele gosta de dizer, né? O Sandor, desde pequeno, ele sempre buscou muito, na verdade, aquilo que ele gostava, né? Ele faz sempre as coisas com muito amor. Ele não faz nada obrigado. Tudo que ele tem que fazer, ele faz com muito amor,
né? E isso é inspirador para mim, inspirador para muita gente, porque a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Segundo a minha mãe, a gente faz aquilo que a gente domina. E o Sandor domina muito bem o que ele ama, a arte. Desde muito pequeno ele tem muito envolvimento com a música, né? E a música sempre foi a vida dele. Parabéns, Sandor, parabéns por toda a tua trajetória, né? Parabéns por tu ser uma pessoa apaixonada pela arte, pela música. E eu quero sempre que tu seja muito feliz dentro do que tu ama. O Sandor teve muitas coisas da vida dele, passou bastante trabalho já. Teve problemas de saúde grave, mas se levantou. Eu costumo dizer que o Sandor parece uma fênix. Ele ressurge das cinzas. Parabéns, meu irmão. Parabéns pela tua trajetória de vida. Um beijo. Emocionou. Sandro, eu queria conversar muito mais contigo, infelizmente. Não. Só tem mais um minutinho de programa. Que isso, tá ótimo. Esse minuto é teu, pra tu deixar uma mensagem pra quem falou um pouquinho sobre ti e também pra quem torce muito, é teu fã e quer te ver de volta com tudo aí na tua atividade. Não, queria só agradecer tanto o convite quanto a todo mundo que participou, né, na produção e na pré-produção. A Tatiane, né? Tatiane foi muito educada, todo mundo aqui do jornal. Fiquei emocionado agora no fim, mas muito obrigado. Muito obrigado, é importante o reconhecimento. Como diz a tua irmã, que tu siga sendo essa fênix, viu? Obrigado, irmão. E voe cada vez mais alto. Sucesso, meu querido. Muito obrigado. O programa Daniel vai ficando por aqui. Siga conosco na Rádio CDN também, no nosso canal do YouTube, do Grupo Diário e a TV Diário. Voltamos à próxima. Tchau. É normal os caras